bem-vindos a mais um Destrinchando. Hoje nós vamos ver dois exercícios que caíram há algum tempo na FUVEST. São exercícios de física que ilustram muito bem a área de gases e termodinâmica. O primeiro exercício que nós vamos ver é este exercício aqui. A figura mostra um balão a uma temperatura inicial de 273 Kelvin, importante que já está em Kelvin, ligado a um tubo em U, um tubo U, aberto, contendo mercúrio. Bom, duas informações importantes. A primeira é que ele está aberto e a segunda é que o conteúdo dele é mercúrio. O fato dele estar aberto é importante porque no momento em que ele está nesse equilíbrio aqui, podemos dizer que a pressão dentro do balão e a pressão fora são a mesma, ou seja, uma atmosfera. Inicialmente, o mercúrio está nivelado, ou seja, uma atmosfera dentro do balão. Aquecendo o balão até uma temperatura T, onde estabelece-se um desnível no tubo U, como indicado na segunda representação. A segunda representação temos um desnível de 19 centímetros, bem aqui. Então esse balão aqui foi aquecido, o gás expandiu e empurrou o mercúrio aqui para trás, para baixo, né? E, obviamente, ele subiu do outro lado ali, indicando um aumento de pressão aqui. Então a pressão no segundo momento é maior do que a pressão externa. Maior quanto? 19 centímetros de mercúrio. Qual o aumento de pressão dentro do balão? Bom, como eu acabei de dar a resposta, o aumento de pressão é de 19 centímetros de mercúrio. Mas não é bem essa a resposta que o senhor examinador esperava, né? O senhor examinador esperava que você fizesse uma regrinha de 3. Um conhecimento geral que a gente tem que ter aqui é que 76 centímetros de mercúrio é igual a uma atmosfera, que são 10 a quinta Pascal. Vou colocar aqui essas informações aqui, organizadinhas. 76 centímetros de mercúrio correspondem a uma atmosfera, ou seja, 10 a quinta Pascal. Então essa é a nossa primeira informação, essa é a informação que a gente tem que conhecer para começar o exercício. O próximo passo é colocar os 19 centímetros que nós temos aqui de desnível. 19 centímetros de mercúrio, Hg. Isso vai representar para a gente quanto em Pascal? Essa é a ideia. Continuando a regra de 3, nós vamos ter nosso x, que eu vou chamar aqui de ΔP. Beleza? Só para ficar mais bonitinho, não ficar x, né? Então, nosso ΔP, variação de pressão no interior, é igual a quem? A 19 vezes 10 a quinta dividido por 76. Uma regrinha de 3 simples. Beleza? Resolvendo então a regrinha de 3, podemos simplificar o 19 com o 76. Isso daqui vai ficar 1 em cima, 4 embaixo. Primeira simplificação que nós temos aqui. Temos então 1/4 vezes 10 a quinta. Vamos emprestar um 10 desse 10 a quinta aqui para ficar um número mais confortável. Vamos então deixar aqui o nosso ΔP como sendo 2,5 vezes 10 a quarta, o que? Pascal. Então é esta a resposta que o senhor examinador esperava. Esta aqui é a primeira resposta que ele esperava. Qual o aumento de pressão dentro do balão?
2,5 vezes 10 a quarta Pascal. Desprezando as variações de volume, isso aqui é importante. Desprezando-se as variações de volume, qual o valor da temperatura final? Então agora ele quer a temperatura. Isso aqui vai envolver um pouco de termodinâmica. Importante que ele mencionou aqui, ó. Nós temos uma temperatura inicial, certo? O tubo está aberto, contendo mercúrio. Inicialmente o mercúrio está nivelado, aquecendo o balão. Então ele nos deu aqui outra informação muito importante, que é a temperatura inicial, e que o mercúrio ele não deixa escapar o gás que está aqui dentro. Mesmo com a pressão maior, o gás não consegue penetrar o mercúrio para escapar. Vamos aplicar então a fórmula dos gases perfeitos. PV igual a N vezes R vezes T. Se não quiser realmente dor de cabeça nenhuma, sempre em Kelvin. E cuidado que não é graus Kelvin, é Kelvin. P, pressão. V, volume. N, número de mols. R é uma constante dos gases. E T é a temperatura. Vamos então colocar aqui as nossas informações. Nosso próximo passo então deverá ser calcular a pressão interna aqui dentro, neste segundo estágio aqui. Como a variação da pressão é de 2,5 Pascal, a nossa pressão, variação de pressão, é igual a pressão final menos a pressão inicial. Ok? Portanto, pressão final igual a quem? Ao ΔP mais a pressão inicial. Então a nossa pressão final ela vai ser igual a quem? Nossa pressão final é igual ao ΔP, 1/4 vezes 10 a quinta, 1/4 vezes 10 a quinta, mais a nossa pressão inicial, que é 1 atmosfera, 10 a quinta. Ou seja, a nossa pressão final vai ser 1 atmosfera mais 1/4 de atmosfera, ou seja, 1 mais 1/4, 5/4 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a nossa pressão final. Vamos dar agora continuidade nessa fórmula aqui. O que nós temos que fazer é deixar a constante dos gases, que é constante, isoladinha. Isolando R, PV sobre NT igual a nossa constante dos gases. Como ela é constante, não varia entre o estado 1 e o estado 2, então eu posso igualar o estado 1 e o estado 2 por R. Ou seja, eu posso fazer isso daqui. R inicial é igual ao R final. Lógico, né? Afinal de contas é uma constante. Nesse caso, no meu R inicial, nós temos pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial e a temperatura inicial. E no meu estado final, nós temos pressão final, volume final, número de mols final e temperatura final. Prontinho, agora tudo que nós precisamos verificar é algumas informações que ele deu. Primeiro, o balão está selado, então
não escapa nenhuma moléculazinha de gás de lá de dentro. Ou seja, N inicial e N final são os mesmos. Isso porque o balão selado pelo mercúrio. E temos mais uma coisa que ele pede aqui: variação do volume, desprezando-se as variações de volume. Então, V0 é igual a VF. Por quê? Porque o enunciado pediu. Só por isso. Sendo assim, podemos cortar N0 com NF, já que ele não varia, e V0 com VF, já que o enunciado pede para desprezar. E o que resta é P0 sobre T0, ou seja, pressão inicial dividido por temperatura inicial igual a pressão final dividido por temperatura final. E por um mero acaso da coincidência, nós temos todas essas informações menos uma, que é justamente TF. Pressão inicial, 10 a quinta. Temperatura inicial, 273 Kelvin. Pressão final, nós calculamos aqui 5 quartos vezes 10 a quinta. Temperatura final é a temperatura final mesmo, é o que a gente quer achar. Vamos passar o TF multiplicando para lá e o 273 multiplicando lá para cima. Ficamos então com TF vezes 10 a quinta igual a 273 vezes 5 quartos vezes 10 a quinta. Prontinho. Uma facilidade é que temos 10 a quinta de um lado da igualdade e 10 a quinta do outro lado da igualdade. Ou seja, podemos cortar. Tudo que resta então é TF igual a 273 vezes 5 quartos, que é igual a nada mais nada menos que 1365 dividido por 4. E isso nós podemos colocar, se não quiser deixar no formato de fração, pode deixar TF igual a 1365 sobre 4. É uma fração e é irredutível. Mas se você não quiser, pode fazer a divisão. Vai ficar TF igual a 341,25 Kelvin. Tanto faz esta resposta como esta resposta. Ambas serão aceitas pelo senhor examinador. Espero que tenha ficado bem entendido, passo a passo, bem bonitinho, principalmente a equação dos gases perfeitos. Sempre que nós formos trabalhar com gases e termodinâmica, essa equaçãozinha aqui vai aparecer. Pelo menos no ensino médio, né? Bom, para o nosso próximo exercício, nós vamos fazer este exercíciozinho aqui. Esse exercício aqui ele é um pouco mais simples, apesar de não parecer. Já vão entender o porquê. A figura mostra o corte transversal de um cilindro de eixo vertical,
com base de área igual a 500 centímetros quadrados. O primeiro passo já começa aqui. Centímetro quadrado não é SI, né, pessoal? Vamos colocar isso aqui no SI. Quem que é o SI para a área? É metro quadrado. Então, primeiro passo, 500 centímetros quadrados. Vamos passar para o SI. Nós temos então 0,05 metros quadrados. Obviamente que deixar na forma decimal é bem ruinzinho, né? Vamos colocar na forma fracionária. Trabalhar sempre com frações ajuda a vida. 0,05 é 1/20 metro quadrado. Primeiro passinho, bem simplesinho, tranquilo. Vamos continuar lendo. Tudo que percebermos que não está no SI, já vai convertendo. Vedado em sua parte superior por um êmbolo de massa M. Aqui o êmbolo de massa M. Que pode deslizar sem atrito. Opa, isso aqui é importante, facilita muito a vida. O cilindro contém meio mol. Bom, mol está no SI, então tranquilo. De gás, que se comporta como ideal. Opa, então vai rolar um PV igual a NRT aqui, hein? O sistema está em equilíbrio a uma temperatura de 300 Kelvin. Muito bom, 300 Kelvin, Kelvin também é SI. E a altura H, a alturinha H aqui, a alturinha do fluido, do gás, né? Indicada na figura vale 20 centímetros. Aí você me quebra, né? 20 centímetros, passando esse camarada aqui para metros, é 0,2 metros. Também, na forma de fração, tranquilinho, 1/5 metro. Bom, como PV igual a NRT, nós estamos falando de volume, então área e altura temos que combiná-las em um volume. Este volume, que eu vou chamar aqui, ele vai ser igual a área do cilindro vezes a altura. Beleza? A área do cilindro ele já me deu 1/20. E a altura ele também já me deu 1/5. Ou seja, 1/100, 1/100º. Do que? Metro cúbico. 1/100º de metro cúbico, 1/100º de metro cúbico, tanto faz. Primeiro passinho, tranquilo, sem problemas, já achamos uma informação muito importante. Vamos continuar a leitura do nosso exercício. Adote para a constante dos gases o valor de 8 Joule por mol Kelvin. Interessante, então ele já deu aqui o nosso R, então PV/NRT com certeza ele quer que adote 8 Joule por mol Kelvin. Para a aceleração da gravidade local, o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Opa, facilitando, né? 9,81, que é o normal de se arredondar, vai para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai facilitar também os cálculos. E para a pressão atmosférica local, o valor de uma atmosfera ou 10⁵ Pascal. Determine. Opa, vamos lá. O que você quer que eu determine? A massa do êmbolo em quilogramas. Muito bom. Tranquilissimamente presente. Agora sim é hora de aplicarmos PV igual a NRT. Estamos com tudo no SI. Quem vai nos dar a massa do êmbolo é a pressão do gás aqui dentro. Então vamos colocar o P em evidência. Pressão do gás é igual a NRT
dividido por V, passando o V aqui dividindo para baixo aqui, então deixamos a pressão do gás isoladinha ali. Agora é só trocar os valores. Número de mols, meio mol. 1/2 vezes o R, 8. E o T, temperatura, 300 Kelvin. Tudo isso dividido pelo volume, 1/100 metros cúbicos. Prontinho. Vamos organizar essa fração. 1/100, podemos passar para cima. Vamos deixar esse 100zinho aqui. 1/2, o 2 vai para baixo. E fica o 8 e o 300 no lugarzinho. Prontinho. Está mais organizadinho. Agora vamos dar uma little simplificada para facilitar as contas. E no final nós temos então 80 vezes 300 vezes 50. 80 não, 8 vezes 300 vezes 50. Ou seja, 120.000 Pascal. Ou seja, 1,2 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pascal. Ou seja, um pouquinho mais que uma atmosfera, 1,2 atmosferas. Já que uma atmosfera é 10 a quinta. Nosso próximo passo vai ser fazer um diagrama de corpo livre. Vou pegar aqui, eu vou desenhar só o êmbolo aqui. Prontinho, só o êmbolo desenhado aqui. E vamos desenhar as forças nele. A primeira força que vai aparecer aqui é a força peso, que costuma apontar para o centro do planeta, que normalmente fica para baixo. Vamos colocar um pezinho minúsculo para a força peso. A segunda força que vai aparecer também para baixo, a força que a atmosfera exerce neste êmbolo aqui. E tem uma força que está contrabalanceando tudo isso para cima, que é a força do gás. Prontinho. Eis o diagrama de corpo livre. Podemos abstrair desse diagrama então que peso mais a força da atmosfera é igual à força do gás. Força que o gás exerce no êmbolo. Não que o gás tenha força, né? Pelo amor de Deus. PATM, como pressão é igual a força sobre área, força ATM sobre a área. Área do que? A área do êmbolo. Essa área aqui. Isso vai acarretar que a força da atmosfera sobre o êmbolo vai ser igual à pressão atmosférica vezes a área do êmbolo, que por um mero acaso nós temos ela aqui. O segundo passo é a pressão do gás, igual à força do gás que o gás exerce sobre o êmbolo e a área do êmbolo, só que agora por baixo aqui.
que é a mesma, né? Vai ficar como sendo a força que o gás exerce sobre o êmbolo igual a pressão do gás vezes a área do êmbolo. E por último, porém não menos importante, temos o peso, que é massa vezes a gravidade. Que é massa vezes a gravidade. Vamos então reestruturar esta fórmula. Aí vamos fazer aqui bem bonitinho aqui no canto. M vezes G mais força da atmosfera PATM vezes A igual a força do gás. P gás vezes a área. Prontinho, tudo isso aqui nós temos. Vamos organizar melhor esta fórmula. M vezes G igual, como eu quero a massa, eu vou isolar. P do gás vezes a área menos PATM vezes a área. Observe que a área se repete duas vezes aqui, então podemos isolar. M vezes G igual a área que multiplica P do gás menos PATM, pressão atmosférica, pressão do gás menos pressão atmosférica. Agora ficou fácil. M é o que nós queremos, gravidade 10 metros por segundo, ele pediu para usarmos 10 metros por segundo ao quadrado. A área nós temos calculado aqui, 1 sobre 20. Pressão do gás, 1,2 vezes 10 à quinta. Pressão atmosférica, 10 à quinta. Continuar aqui em cima, hein? M igual, passo 10 aqui para baixo, 20 vezes 10. E em cima temos 1,2 menos 1, tudo isso 10 à quinta. Então vai ficar 0,2 vezes 10 à quinta, ou seja, 20.000. Agora vamos às simplificações. Vamos dividir por 10, podemos cortar um zero. 20 aqui, vamos dividir com esse 20 aqui, sobra 1, então vai ficar 1, 0, 0. 1, 0, 0. Quilogramas, estamos trabalhando no SI. A nossa primeira resposta é justamente 100 kg, então o êmbolo M pesa 100 kg. Vamos à segunda pergunta dessa questão, mas primeiro vamos dar uma limpada aqui na tela. Agora com a tela limpinha, vamos à segunda pergunta. O trabalho realizado pelo gás quando sua temperatura é elevada lentamente até 420 Kelvin. Essa parte aqui é extremamente importante. Essa palavrinha faz toda a diferença. Lentamente quer dizer que o êmbolo vai poder acompanhar, já que ele não tem atrito, que é outra parte importante. Sem atrito. Então ele vai poder acompanhar esse movimento. Ou seja, a pressão do gás vai ficar constante. Essa lentidão aqui permite que o êmbolo acompanhe o movimento livremente, e isso vai fazer com que a pressão no gás fique constante durante esse período. Então esse nosso processo é um processo isobárico. Ele quer o trabalho realizado
trabalho nada mais é trabalho igual a P vezes a variação de volume. Isso aqui dá para tirar fácil do PV igual a nRT. Porque olha só, PV, olha o que já apareceu aqui, igual a N constante e T. Só tem um pequeno porém. Para ter trabalho precisa ter variação de volume. Ou seja, se é isobárico a pressão não varia. Posso mantê-la aqui. Vezes a variação do volume. Como o nosso êmbolo está selando essa câmara aqui, não vai ter nenhum gás escapando. Então o nosso N não vai variar. O R é constante, ele não varia porque é uma constante. Né? E quem vai ter que variar nesse sentido é a temperatura. Óbvio, né, que nós estávamos numa temperatura de 300 Kelvin elevado agora para 420 Kelvin. Prontinho, observe que esse cara aqui aparece bem aqui, ó. Portanto, eu posso trocar ele todo pelo trabalho. Trabalho é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a variação de temperatura. O número de mols eu tenho, meio mol. O R eu tenho, 8 joules por mol Kelvin. E a variação de temperatura, né? A variação de temperatura é T final menos T inicial. Ela vai ser dada da seguinte forma: T final 420, afinal de contas ele quer quando a temperatura é elevada em 420 Kelvin, menos a temperatura inicial, que era de 300 Kelvin. Então isso tudo aqui, fechar aqui, é o nosso trabalho. Então o trabalho desse gás, ele é igual a meio vezes 8, 4, que multiplica 420 menos 300, 120. Olha que fácil. 4 vezes 120 é igual a 480. Como é trabalho, é dado em joules, já que estamos trabalhando no SI. Que é o que sobra, inclusive, aqui, né? Joule, caso você não se lembre da unidade. Prontinho. Então, a resposta para o trabalho realizado é de 480 joules. E este foi um oferecimento Grupo Kirchner. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Se inscreva aqui no Nerd Mania. Comentários, sugestões e perguntas aqui embaixo nos comentários. Valeu e até mais!